Vocês iam ficar em pé durante muito tempo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler para os irmãos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Se você reparar, o Espírito de Deus está com letra maiúscula. Então não é o Espírito do homem, realmente é o Espírito de Deus. Quando vocês verem com letra minúscula, é o Espírito do homem, tá? Ora, o homem natural, ou seja, o homem carne, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem que está na carne, ele nunca vai entender o que Deus fala realmente, nunca vai entender a vontade de Deus, e nem o que Deus quer naquela situação que você está passando. Você passa por uma situação difícil, você nunca vai conseguir entender essa situação, por que está passando por isso, se você estiver na carne. Mas como é que eu sei, irmão, de volta, que hora que eu estou na carne? Então, você vai lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante, e diz quais são os frutos do Espírito e as obras da carne. Qual que é a diferença entre fruto do Espírito e obras da carne? Você planta uma árvore, ela vai dar sombra, mas eu ponho uma barraca aqui, vai ter sombra do mesmo jeito. Mas uma árvore precisa de quê? Terra, água, ar, sol. E a consequência desse trabalho de adubar a planta vai dar frutos, que é mais importante do que a sombra. E sombra eu consigo de qualquer maneira, mas fruto eu não consigo fabricar. Então a árvore vai dar como consequência de um trabalho que a árvore toda tem, ela vai dar fruto. Então o fruto é consequência do trabalho, da natureza, da árvore, assim por diante. Então, ou você dá frutos, que é consequência do Espírito. Então, se o Espírito está dentro de você, somente com o Espírito dentro de você, você conseguirá dar frutos, que é consequência do Espírito, que é amor, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, são os frutos do Espírito. Então, ou você dá fruto do Espírito, ou você pratica as obras da carne. Aí vem lá dizendo a relação das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Andai em espírito, e não satisfazeis a consciência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. As obras da carne são, aí vem lá, maledicência, peleja, iras, dissensões. Então o que acontece, irmãos, é que nós não conseguimos de Deus o que nós queremos se eu não entender espiritualmente as coisas de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós tentamos, mas aqui não está escrito, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem para mim. Meu filho perguntou um dia para mim, pai, eu entendo, como é que nós tínhamos vitória? Nosso Jesus morreu na cruz, ele era criança, ele morreu, como é que teve vitória? Não, meu filho, a vitória sobre a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e falou que isso aconteceria, profetizou antes de acontecer. E ele não foi assassinado, ele se entregou para morrer por nós. Então ele estava na carne, não tinha como discernir as coisas do Espírito. Então tem pessoas que tentam entender a sua situação, o que está passando, mas se não tiverem em Espírito, você não discerne nem o que está escrito na Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia na carne, vai ser um livro de história comum, um fato contado. Mas se eu ler em Espírito, tem uma revelação do algo, o que Deus quer para mim, através daquela palavra que eu estou lendo. Isso é muito importante, irmãos. Olha bem, abre em João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, verso 23. Um Deus Espírito que cria o homem, que cria para que o homem habite, ou seja, um Deus Espírito que cria para habitar naquilo que Ele criou. Um Deus Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Um Deus Espírito que cria o homem para que em Espírito habite nessa criatura. E depois Ele intercede por essa criatura com gemidos inexprimíveis. Depois Ele é advogado e juiz intercedendo. Depois morre por ele. Porque Jesus é o Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Maria, e com sua virtude, Maria engravidou, com seu poder. Então Jesus vem do Espírito de Deus. E depois que Jesus, que fez aquela bola de sangue, que a primeira formação do ventre não era a bola de sangue, depois que formou aquela bola de sangue, depois vem sobre ele, no Rio Jordão, com forma de uma pomba, desce sobre Jesus. Jesus, o Espírito de Deus, vamos entender uma coisa.
Deus falou assim: haja luz, pela voz da sua boca, haja luz. Mas só que o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, entendeu? Mas era o que? Era o Espírito de Deus em Moisés, era o Espírito de Deus em Abraão, é o Espírito de Deus em Davi, tudo é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem até Maria, e Maria se engravida, porque a Bíblia diz que o anjo Gabriel falou assim: descerá o Espírito Santo de Deus sobre ti, Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Ou seja, o poder do Espírito de Deus é engravidar, e Jesus vai nascer disso aí, mesmo sendo virgem. Depois ele não fez obra nenhuma, enquanto o Espírito de Deus não veio sobre ele. Então quando você nasce no Espírito, o Espírito tem que vir sobre você para agir sobre você. Aí você é cheio do Espírito Santo. Igual aconteceu no Pentecoste. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e aí todos foram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre eles. Quando aceitamos Jesus, temos o Espírito Santo, mas ele desce em poder para se manifestar a obra dele em você. Então não quer dizer que você não é batizado no Espírito Santo, que você não tem o Espírito Santo. Quando você se converte, você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: necessário você nascer de novo. Quem nasceu da carne é da carne, quem nasceu do Espírito é do Espírito. Aquele que não nascer da carne, da água e do Espírito não verá o reino dos céus, não entrará no reino dos céus. Então esse nascimento espiritual é muito importante para você discernir as coisas do Espírito. Irmãos, mas a hora vem, João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele continua: porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. Então, irmãos, se você estiver na carne, Deus vira as costas. Mas se você estiver no Espírito, Ele vai atrás de você, até te encontrar. Porque a Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram. Você não precisa ficar indo atrás, não precisa me abençoar, eu vou lá. Não, se você estiver em Espírito, Ele vem atrás de você. Porque a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Irmãos, adoradores nós temos muitos. Na Bíblia está cheio de adoradores. Agora, de verdadeiros adoradores, não. Quem são os verdadeiros? Os que adoram em espírito e em verdade. Porque esses tais, o Pai procura. É diferente. Muitos vão atrás dos sinais. Só que tem alguns que os sinais vão atrás deles. Porque eles creem o suficiente. Os sinais seguirão os que creem. Você irá atrás dos sinais? Não. Se você crer, os sinais vão atrás de você, onde você estiver. Então os sinais seguem os que creem. Agora, irmãos, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, o Pai procura tais que assim o adorem. Agora vamos entender uma coisa. João aí mesmo, João capítulo 4, versículo 24. Aí, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito. Irmãos, somente um Espírito entende o outro. Quando eu falei para os irmãos que eu fui na casa daquele sargento, que a filha dele tinha problemas, não queria mais estudar, e queria ficar em casa, fazer o que queria, e ninguém fazia, não era surra, nada resolvia. Lembra que eu contei o testemunho para os irmãos? Aí eu cheguei lá, ele falou assim, eu coloco o dedo no rosto do sargento, e falou assim: você não. Quando eu cheguei, irmãos, que eu entrei, ela encostou na parede, mudou na parede assim, e na hora, Deus, pela misericórdia de Deus, para a glória de Deus, na hora me mostrou qual o espírito que estava dentro daquela adolescente. Mostrou qual é o espírito e o que eu deveria fazer. O espírito que estava em mim, o Espírito Santo de Deus, identificou aquele espírito e falou a hora que eu tinha que repreender, o que falar, o que fazer. Eu não fiz nada. Foi ele que fez tudo. Então eu aprendi que somente um espírito conhece o outro. Porque o homem natural não pode discernir as coisas de Deus. Aqui está escrito, ó, o homem natural, nós vemos aqui, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O reino de Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Como é que você vai entender um Deus se você não estiver em Espírito? Mas é discernir Deus, entender a vontade de Deus, se você estiver na carne. Olha bem, irmãos. Aí, João 4,24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É isso que importa para Deus, uma adoração espiritual, e uma adoração verdadeira, que não seja falsa, que não seja mentirosa, que não seja de engano, que seja sincera, transparente, uma adoração verdadeira. É prefiro você cantar um hino
aquelas letras, Deus falando com você e você falando com Deus, uma oração em louvor ao mesmo tempo, uma adoração ao mesmo tempo, em relacionamento com Ele, do que você fazer daqui somente, da boca para fora, como se você se repetindo igual um papagaio. Então Deus não vai receber. Essa é a diferença dos verdadeiros adoradores. Eles sentem, vem de dentro, sabe, irmãos? É profundo, sabe? É com amor, sabe? É com uma devoção muito grande, é com um relacionamento íntimo com o Senhor, é com lágrimas, sabe? É com um verdadeiro sentimento. Então o Pai está procurando esses tais que o adoram em espírito e em verdade. Está procurando, você não precisa nem ir atrás, Ele vai atrás de você, para te abençoar. Não, vim aqui, eu tenho que abençoar minha filha. Não, tem que abençoar, Ele está me adorando em espírito, Ele está em verdade. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Irmãos, João 6,63 diz assim, eu vou ler para os irmãos. João 6,63, está pertinho aí, capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. Só que o Espírito aqui está com letra minúscula, porque nós temos a alma, eu costumo dizer que a alma é um chip, eu costumo dizer que a alma é um pendrive, eu costumo dizer que a alma é um CD, onde armazena dados. A sua alma armazena dados, conforme os seus costumes, sua criação, sua cultura que você participa no seu país, na sua cidade, sua cultura familiar de criação, ali vai ficando a sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos na alma. O Espírito é o Espírito de vida, Espírito com letra minúscula é o Espírito de vida, é o sopro de Deus na narinas daquele boneco de barro que Deus fez, chamado Adão, aquele boneco de barro, Deus soprou nas narinas, deu o fôlego de vida, o Espírito de vida. Agora o Espírito de Deus, com letra maiúscula que está na Bíblia, ele vai testificar com esse Espírito, dizendo assim, você é filho, você não pode isso, você pode aquilo, e o Espírito que está em você vai falar assim, carne, pode parar com isso, pode parar de ter desejo, carne, vai fazer a vontade do Espírito de Deus, viu? Então, o que acontece? O Espírito é o que vivifica, o que vai te dar vida é o Espírito que está dentro de você, que é o Espírito de vida, que é testificado com o Espírito de Deus. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Olha o que Jesus estava dizendo nessa passagem. Jesus pregando, e as pessoas assim, que palavra, que autoridade, que palavra de poder, de onde que vem isso? Como é que é isso? Eu estou sendo tocado, contagiado por essas palavras que esse homem está falando, que Jesus está falando. E aí Jesus fala assim, as palavras que vocês estão ouvindo, que vocês estão sentindo poder, é espírito e vida. Não é simplesmente uma tinta que escreveu no papel, não é somente uma mensagem de um jornal nacional da vida, não é somente uma mensagem de uma revista, não, essa palavra que eu vos disse são espírito e vida, ela tem poder, ela transforma, ela muda, ela movimenta, não fica na estática, ela age, ela tem ação. É espírito e vida, ela é vida. Irmãos, olha bem. Deus, Ele é poderoso. Eu quero me fazer ser entendido, porque Deus me deu um entendimento, eu tenho que fazer vocês entenderem. Deus é tão poderoso para destruir, para construir, para salvar, para libertar, para fazer, para desfazer. Deus é poderoso para desmanchar, para reconstruir. Aquilo que parecia que não tinha mais jeito, nós sabemos que Ele tem poder e Ele faz. Nós já sabemos. Ele não precisa fazer um grande sinal, um grande milagre aqui para provar o seu poder. Não precisa mais fazer isso para nós. Isso Ele tem que fazer para o ímpio. Porque bem-aventurados que creem e não veem. Então o que não crê, precisa ver. Nós não precisamos mais ver para comprovar que Deus é Deus, Ele é na nossa vida. Não precisa, já fez tantos sinais para nós, que já está mais que comprovado que Ele é Deus, Ele faz o sobrenatural. Só que o homem natural, se ele não entrar no sobrenatural, ele não vai discernir e entender as coisas de Deus. Se você quer estar no reino dos céus, você precisa discernir as coisas espirituais de Deus. Então, irmãos, olha bem, Deus, Ele é Espírito, e se você não tiver em Espírito, você não vai entendê-lo. Somente um Espírito pode compreender outro Espírito. Somente o Espírito que está em você pode compreender o Espírito de Deus. Somente o Espírito que pode compreender o Espírito. Por isso que os seus olhos espirituais precisam estar abertos para entender as coisas do reino do Espírito, o reino de Deus. Irmãos, porque isso, quando você nasceu de novo, que você recebeu a natureza espiritual,
Você começa em, agora eu estou entendendo por que eu não podia fazer isso, agora eu estou entendendo por que eu tenho que deixar o álcool, agora eu estou entendendo por que eu não posso mais ter os meus amigos. É igualzinho o pessoal que toma corotinha ali em cima e estava evangelizando eles. Não sei se alguns irmãos estavam, o irmão Márcio estava, o irmão Márcio não está aqui, alguns irmãos estavam lá, né? Cada um foi orar para um ele não são mendigos, os outros usuários de droga, tudo junto ali, tomando corotinho, álcool. Ele foi orar por isso. Poxa, pode, irmãozinho, pode orar por mim. Aí vai tomar a cabeça dele, Pai, em nome de Jesus, abençoa este homem, você liberta ele, por ele. Epa. Você não pode orar por mim, não. Mas por que eu não posso? Estou orando, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, pedindo que Deus. Mas na verdade eu estava orando na boca falando uma coisa, mas em espírito estava falando outra. Sai, Zé Pelito, em nome de Jesus. Mas para ele, Senhor, abençoa ele e tal. Toda vez que eu estou falando com os irmãos aqui, eu também estou falando com Deus. Vocês já falei isso para os irmãos. Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, o que mais o Senhor quer para ele? Senhor, o que mais o Senhor quer? Enquanto eu estou falando com vocês aqui, o meu espírito está falando com Deus. E assim eu estava orando por ele, Senhor, abençoa ele, dá vitória para ele, Senhor, mais ou menos Deus. Zé Pelito, sai em nome de Jesus Cristo e tal, sabe? Aí, para de orar, você não ora por mim não. Eu falei, por quê? Porque saiu todo o efeito do álcool, estava tão bom. Saiu o efeito, mas não queria. Aí ele aceitou Jesus. Aí eu falei assim, agora você não pode mais ficar aqui na rua. Você não pode mais ficar com essas pessoas aqui bebendo. Não, eu não posso mais. Eu aceitei Jesus, eu não posso mais ter os meus amigos. Eu não posso mais beber, é tão gostoso beber. Não pode mais. Você agora aceitou Jesus, não pode mais. Não tem mais volta? Não, eu quero desaceitar Jesus, então eu quero dizer, olha só. Ele estava na carne ainda, não discernia as coisas do Espírito. Ele aceitou Jesus, estava todo mundo ali para poder não se constranger ninguém, e todos estavam aceitando Jesus, ele aceitou também. Mas não que não houvesse uma transformação, não que ele permitiu que a palavra realmente entrasse, não que ele quisesse mudar de vida. Então ele estava na carne. Quem está no homem natural, na carne, não pode discernir as coisas do Espírito. Já que teve lá em Primavera do Leste, já pregando a igreja na porta da rua, assim, uma igreja pequena de bairro, e aí pregando a palavra, passou uma senhora com um shortinho curto e uma criança. Ela voltou, eu percebi que ela voltou. E de repente ela começou a ficar esquisita na porta assim, e aí alguém segurou a criança dela. Ela, no meio da pregação da palavra, ela correu, eu pensei, vai bater no púlpito, ela correu assim, como se fosse bater. Mas ela parou e caiu no chão. Aquele short curtinho no meio assim das lágrimas, assim, né? E caiu no chão com a polpa para cima, assim. Aquela coisa chamou atenção, aquela mulher deitada no chão, com os braços abertos, as pernas abertas, com a barriga no chão. Mas eu continuei pregando, vou pregar, deixar de falar a mensagem de Deus por causa disso, continuei falando a mensagem de Deus. Quando eu terminei a mensagem da palavra de Deus, ela levantou, cheia do Espírito Santo, que quando ela falava em línguas, a igreja sentia, chorava e glorificava a Deus. E ela começou a colocar as mãos e entregar, você assim, só via a cabeça lá descendo. Aí ela subiu no púlpito assim, chegou no pastor e falou, pastor, eu olhei o pastor assim, lágrima descendo. A igreja foi tomada, a unção de Deus, a glória de Deus, uma prostituta na cidade. Todo mundo sabia que ela era prostituta, eu não sabia. Mas agora ela já estava em espírito, ela foi salva, liberta e batizada. E tem gente que senta 20 anos no banco e não está liberto do pecado ainda. Quem é homem natural não discerne as coisas do Espírito. Eu falei para os irmãos que a Cabo Tânia, hoje o sargento Tânia, trabalhou comigo. Ela não é da Assembleia de Deus, ela chegou e foi na Assembleia de Deus e disse, vamos lá, minha filha, chamou a filha dela para ir na Assembleia de Deus. E sentou no banco ali, assistindo o culto. E aí veio lá para cá uma irmãzinha, sapateando, cheia de Espírito Santo. Chegou lá e tal, ia chegar perto de um, perto. Teve uma hora que ela inclinou assim, sapateando, inclinou assim e encostou numa mulher que estava visitando a igreja. A mulher foi, vai para lá, empurrou ela assim, a irmãzinha foi para o outro lado. Foi para o outro lado, sapateando, cheio de Espírito Santo. Igual Davi da unção, cheio da unção com a água da aliança. Aí, irmãos, terminou o culto, deram a bênção apostólica. Essa mulher que empurrou a irmãzinha, o pé dela ficou grudado no chão, não tinha que tirar o sapato do pé dela, nem o pé do sapato, nem o sapato do chão. Ficou grudado o pé dela e o sapato no chão. E ela, me ajuda aqui. Aí a Tânia, como policial, ela ficou preocupada, ela e as filhas dela, tentou ajudar para tirar aquela mulher do chão e não conseguia tirar. O que foi? Não sei, desde aquela hora que aquela irmãzinha veio e caiu, encostou em mim, caiu para cima de mim assim, meu pé não sai daqui. Aí as pessoas iam embora, tinha dado a bênção apostólica, as pessoas iam embora. Aí, irmãos, chama
Chamou um obreiro para orar por ela. Chamou um obreiro, não sei se é presbítero que era, chamou um obreiro lá. E ele falou, orou, achou que era demônio. Sai, demônio, em nome de Jesus. Nada. Pé do mesmo jeito no chão vai grudar. Chama a dirigente do ciclo de oração. Chamou a dirigente. Ela orou, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e nada. O que aconteceu com a senhora? Não, aquele lá que ela tem que ir embora lá. Ela veio aqui cheia do Espírito Santo e tal, sapateando, e encostou em mim, desde aquela hora, meu pé não saiu mais do chão. Então vai ter que ser essa irmã para poder orar. Chama a irmã, mandaram chamar a irmãzinha. Ô irmãzinha, quando você estava cheio do Espírito Santo, a senhora encostou nessa irmã aqui, agora ela não consegue tirar mais. Eu não sei, eu não lembro de nada, não era eu, era o Espírito de Deus, eu não lembro de nada. Se eu fiz isso, me desculpa, me perdoa. Mas só a senhora, diz a dirigente do ciclo de oração, só a senhora, para orar por ela, para poder melhorar essa situação, para ela sair dela, precisa ir embora. Aí a irmãzinha, com muita humildade, colocou a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, vai perdoar ela, porque ela não sabia o que estava fazendo. Na hora, o pé dela saiu. E nós fomos testemunhados por várias pessoas da igreja. Somente quem está em Espírito discerne as coisas do Espírito. Se nós queremos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, por que Ele permitiu tal coisa acontecer, por que Ele permitiu uma perda, por que Ele permitiu uma dor, um sofrimento, se eu não estiver em Espírito, eu nunca vou entender isso. Eu vou murmurar e reclamar, eu vou agir pela carne. Irmãos, olha bem, por isso que quando a pessoa aceita Jesus de verdade, se converte, ela começa a abrir os olhos para entender a palavra. Agora eu entendo por que não dei ouvido antes. Agora eu entendo por que não fiz isso antes. Por que eu não fiz? Até hoje eu fico pensando, por que eu não abri os meus olhos antes? Cometi tanta atrocidade na minha vida no passado, quando eu estava no mundo. Como que eu fui tão cego? Como que eu fui tão burro? Não aproveitar essa coisa maravilhosa, essa paz que eu tenho hoje, que meu dinheiro não compra, que ninguém podia fazer por mim, que adiantava eu ter coisas, não ter paz, que não dava eu ter, ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Como eu tenho tanta convicção de que o céu está preparado para nós, eu vou perder isso. Que bobeira que eu cometi, que tempo que eu perdi. Como aquele homem que aceitou, foi na frente, que senhor de idade, com 70 anos, chegou, aceitou Jesus, depois terminou o culto, já tinha dado a bênção apostólica, quando ficou sentado no banco da frente, eu desperdicei, aquilo incomodou o pregador, que já estava despedindo as pessoas para ir embora, e ele ficou aqui, Senhor, eu desperdicei, o que é isso? Está tudo bem com o Senhor? O que aconteceu com o Senhor? Eu desperdicei toda a minha vida, naquela mesma hora, numa só pregação. Deus ia abrir o entendimento, irmãos, Deus deu discernimento espiritual para ele, estava discernindo as coisas do reino, ou seja, eu perdi o meu tempo, 70 anos jogado fora, tudo que eu gastei, todo o tempo que eu perdi, as prostituições, acabei com a minha saúde, acabei com o meu dinheiro, acabei com a minha profissão, acabei com a minha família, desperdicei. Enquanto a pessoa está na carne, não decide essas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que aprendemos que Deus descreve como Ele é. A Bíblia nos ensina como Deus é. Deus é. A sua natureza é espiritual. Só que as pessoas, quando falam que Deus é espírito, eles pensam numa fumacinha, eles pensam algo como se fosse um espírito, não é carne. Então o espírito não é matéria. Então Deus é espírito, é o ar. Espírito é o vento. Não. Para você, na sua cabeça, na nossa cabeça, a gente pensa que Deus é um vento, porque Ele é espírito, é o ar, está no ar. Não, Deus tem forma, Deus Ele é espírito, Deus tem personalidade, é a pessoa do Espírito Santo, Ele é a pessoa, Ele se entristece, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Ele é a pessoa que tem sentimento, Ele entristece com o pecado que você comete. Então Ele é a sua natureza, Ele é espiritual, Ele tem personalidade, e Ele também tem forma. Ele tem forma. Sabia que Deus tem forma? Sabia que Deus tem nariz? Sabia que Deus tem ouvido? Sabia que Deus tem tudo isso? Por que Ele tem tudo isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus falou assim: quando você vê o Pai, você vê a mim. Quando você vê a mim, você vê o Pai. Ou seja, o Pai é igual a mim. Quando você me vê, você está vendo o Pai. O Pai é igual a mim. Eu tenho dedo, eu tenho nariz, tenho boca. Olha bem. Mas irmão Nivaldo, será mesmo? Olha bem, irmãos. Desculpa. Ele tem a mesma forma do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Na sua mente ele não tem forma, mas na Bíblia ele tem forma sim, irmãos. Então você quer saber que Deus parece? Então olhe para Jesus.
Jesus é a forma corporal do Deus Espírito. Jesus é a encarnação do Deus. Nós é a semelhança, e nós somos semelhantes. Ele falou assim, toda vez que ele foi criar alguma coisa, ele falava assim, haja luz, haja expansão entre as águas. Ele foi criando, haja, verbo haver. Mas na hora de fazer o homem, ele não falou, haja o homem, façamos o homem. Então nós somos feitos pelas mãos de Deus. A nossa imagem e semelhança, você é semelhança de Deus, então é parecido com você. Alguém que serve a Deus de verdade, ele anda diferente, fala diferente, ele é como Jesus. Irmãos, lá no serviço, na rede onde eu trabalhava, o sargento Salgado falou assim, aquele que está trabalhando aqui na construção, coronel, aquele uma escola, tem mais de 20 trabalhando aqui na reforma aqui, não, aquele um que anda igual ao senhor, que anda igual eu. Você reparou isso, Salgado? Ele anda igualzinho, vocês andam tudo igual. Nós quem? É vocês crentes, vocês andam diferente, vocês andam tudo igual. Não sabia disso não anda do mesmo jeito os passos, anda igual vocês ainda, na hora de andar a gente já sabe. Então, irmãos, há uma diferença. Há uma diferença. A Bíblia diz que outra vez verá a diferença daqueles que servem e dos que não servem a Deus. O inimigo da nossa alma, ele sabe que você é diferente. Ele sabe que tem algo em você. Um dos maiores destruidores de famílias no Brasil é chamado de George Deuschweiss, formado na África, PhD em espiritualismo. Destruiu muitos casamentos. Ele diz no testemunho dele que ele estava na praia, num congresso, foi ensinar os satanistas num congresso a formar novos satanistas, curso de formação de satanistas. E aí ele diz no testemunho dele, que agora ele é convertido, já é pastor hoje, mas ele diz, ele foi no Rio de Janeiro para esse congresso, e resolveu ir na praia, tudo de branco, cheio de miçanga no pescoço, 7 quilos, a revista Veja pesou 7 quilos de miçanga ali, cheio de demônios na praia. De repente vem 2 jovens, saindo da escola dominical, louco por Jesus, de terno e gravata, ele chega entregando folhetos na praia, e ele falou assim para os demônios que estavam lá dentro, dos guias, para mim ele não vai entregar, não vai mesmo, pai, não vai mesmo, não vai não. De repente chegam os 2 jovens, pode ficar distante aí, viu, jovem, eu não quero saber dessa coisa, não entrega para mim, você sabe que eu sou filho do cão, vocês falam que eu sou o demônio, eu sou isso mesmo, então eu não quero saber dessas coisas, não entrega para mim esses folhetos não. Aí começou a falar em língua estranha, em espírito, que Deus fala com o seu povo em espírito, fala em mistério, e começou a falar, em mistério, começou a falar assim. Aí os guias começaram a falar, painho, é melhor a gente ir embora. Mas por que você vai embora, vai me deixar aqui? É melhor a gente ir embora. Não é questão desses 2 jovens, é o que está com eles. O que está com ele é mais forte do que nós. É o que está com ele, eles não estão sozinhos. De repente ele falou assim, correu. Diz que ele correu, o Pai de Santo correu que até nós voou para cima na praia. E saiu correndo, chegou no hotel, tinha aquele guarda que fica todo uniformizado na porta do hotel, no Rio de Janeiro. E ele, o que foi, moça? Não, eles estavam fazendo uma atividade física. Estava fazendo uma atividade física, correu para o quarto. Olha bem, irmãos. Também aqueles espíritos, aqueles guias, sabia do espírito que estava nesses 2 jovens. Somente no espírito conhece o outro, na carne você não pode conhecer. Na carne você não vê, na carne você vê a pessoa te ofendendo, mas no espírito você vê aquilo que está influenciando a pessoa para te ofender. Na carne você fica com raiva da pessoa, na carne você fica magoado com a pessoa, na carne você entristece com a pessoa, mas no espírito você sabe que o inimigo entrou ali e conseguiu tomar da sua língua algumas palavras, conseguiu tomar da língua da pessoa algumas palavras, e o inimigo ficou no meio, cirandando. Até que me serve, está fazendo a minha vontade. Isso acontece toda hora, com todo mundo, sem exceção. Acontece com todo mundo, não tem ninguém aqui que é tão santarrão que não aconteça. Acontece com todo mundo, com o pastor, com todo mundo, toda hora. Até com Pedro, que estava ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Quem disse que eu sou, Pedro? Quem disse que eu sou? Meus apóstolos. Aí Pedro toma a palavra, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. De repente, Jesus fala para ele, Jesus falou assim, muito bom, seu irmão,
Não foi o carne e o sangue, você não está na carne, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas Deus, o Pai, que te revelou. Pedro está na hora cheio de espírito, né? Mas de repente, assim, Jesus, eu vou com o Senhor até para a morte. Para trás de mim, Satanás. Jesus repreendendo Satanás em Pedro. Pedro estava no espírito, estava na carne, no espírito na carne, no espírito na carne. Pedro, se Pedro, apóstolo, andando com Jesus, olá Jesus, abraçar, beijar Jesus, recebeu os ensinamentos direto do céu, não tinha nenhuma Bíblia na mão, era a boca de Deus falando com ele. Ele entrava na carne toda hora. Imagina nós. Mas irmãos, Deus, ele é, sua natureza é espiritual, tem uma personalidade, ele tem uma forma. E a forma dele é parecida com você, parecida comigo. Se você falar que você é feio no espelho, Jesus é feio. Se você falar que você não gostou do seu cabelo, você não gosta de Jesus. Se você começar a reclamar do que você não tem e gostaria de ter, você está reclamando do que Deus é, porque você é imagem e semelhança dele. Ou você não é, ou você não aceitou Jesus de verdade, ou você não se converteu. Porque se você aceitou esse Deus, você é igual a ele. Você vai andar como ele, você vai pensar como ele, porque até a mente de Cristo, você vai falar como ele, porque as palavras dele na sua boca, e você vai agir como ele. Amém, igreja? Amém. Quem é que mandou entregar o Senhor?